Posso começar? Sim, Oi, gente, boa noite. Eu me chamo Daniela Almeida, eu sou consultora de bem-estar do Terra, sou aromaterapeuta também, pós-graduada, e hoje, no nosso treinamento de produtos, eu vou estar aqui compartilhando como a gente pode desenvolver blends, pensar o blend, não só pegar receitas prontas, mas a gente começar a entender e manusear de uma forma um pouco mais profunda, né, como a gente utilizar os nossos óleos essenciais, né, os nossos óleos essenciais que a gente tem, que pode ser para o nosso uso pessoal, né, os nossos óleos que a gente faz nossa compra, nosso LRP, para a gente movimentar também esses produtos que a gente tem, tanto para o nosso uso, potencializar o nosso uso, como também compartilhar com as pessoas, fazer demonstrações, fazer classes, fazer experiências essenciais, né, que tem esse nosso modelo de evento, né, experiências essenciais, porque a gente sabe que para a gente fazer o nosso negócio, a gente não precisa ser inicialmente um expert em óleos essenciais, mas com a prática, com o uso, a gente começa, querendo ou não, se aprofundar, e eu entendo que é necessário a gente ter um conhecimento um pouco mais profundo para a gente ter um embasamento, saber quais óleos essenciais utilizar, quais óleos indicar para os nossos clientes, apoiar os nossos clientes de forma eficaz, né, para ele ter um resultado positivo e assim a gente conseguir, né, aromatizar esse mundão, né? Então vamos lá, eu desenvolvi essa mentoria que se chama Aromaterapia Blends Essenciais, que inclusive eu dou um curso presencial, tem um e-book também mais aprofundado. Aqui eu vou dar uma introdução básica, mas assim, rica já de conhecimento, coisas bem legais aqui que eu trouxe para a gente estudar junto aqui, tá? Então, né, os óleos essenciais, né, nossos queridos óleos essenciais, eles são, a gente sabe, eles são retirados das plantas aromáticas, né, muitas pessoas aqui já sabem, mas com certeza devem ter pessoas novas, então preciso entender sobre isso, né? As plantas aromáticas, elas contêm compostos voláteis com odor, hidrofóbicos, né? O que que é hidrofóbicos? Eles não se misturam com água, por isso que eles são considerados um óleo, né? A gente percebe que eles não são oleosos, mas eles não se misturam com água, né? Então, são hidrofóbicos e altamente concentrados, chamados óleos essenciais, né? Eles podem ser obtidos de diferentes partes das plantas, como flores, os bulbos, as sementes, as folhas, galhos, a casca, os frutos e as raízes. Os óleos essenciais são misturas complexas de metabólitos secundários das plantas, tá? Então, vamos seguir aqui, né? Quais são as vias de atuação? Como é que a gente pode utilizar os óleos essenciais? Aromática, tópica e ingestão, né? Ter cuidado com a ingestão. A gente fala aqui muito abertamente de ingestão porque a gente utiliza os óleos essenciais com o certificado CPTG, né, que é o nosso certificado de pureza e grau terapêutico, né, que a nossa empresa incrível e maravilhosa tem, né? Então são as três formas de uso, mas que hoje a gente vai focar no uso tópico, tá? Porque esses blends que eu vou compartilhar aqui são os blends, né, para a gente fazer diluição em óleo carreador, óleo vegetal. Então, vou me aprofundar aqui no uso tópico, tá? O uso tópico é quando a gente aplica os óleos essenciais na nossa pele, né? Então, quando a gente aplica o óleo essencial na pele, né, ele é absorvido, a nossa pele, ele é o nosso maior órgão do nosso corpo, e existe, né, uma tradição até na medicina ayurvédica que a gente não poderia passar nada na nossa pele que a gente não pudesse ingerir, né? Então, a gente tendo esse estilo de vida com os óleos essenciais, a gente pode estar tendo isso na nossa vida, de a gente estar realmente passando produtos, substâncias que realmente são aceitos pela nossa pele, né? Sem efeitos colaterais, né? Sem acúmulo de tóxicos, né? Então, é absorvido pela nossa pele, através da nossa pele, ele cai na nossa corrente sanguínea,
né, esses compostos químicos que tem nos óleos essenciais, né, eles têm uma ação sistêmica que ajuda a aliviar dor, inflamação, outros problemas de saúde, também questões emocionais, né? Então, o uso tópico, ele é uma forma muito poderosa, é uma via de absorção dos óleos essenciais, tá? E para a gente fazer essa aplicação na nossa pele, a gente precisa fazer uma diluição, né? Sabemos que tem óleos essenciais que a gente pode utilizar ele puro na pele, né? O óleo essencial de lavanda, o óleo essencial de melaleuca, né? Dependendo da situação, mas a maioria dos óleos, e para a gente ter um uso mais eficiente, que a gente também até economiza óleos essenciais, os óleos a gente tem uma absorção melhor da pele, né? Porque a gente sabe que os óleos eles são extremamente voláteis. Então, se a gente passa diretamente na pele, pode ser que uma grande porcentagem dele evapore. Então, por isso que fazendo a gente fazendo uma diluição, ele fica muito mais tempo na pele, ele é melhor absorvido, também diminui sensibilidades, e a gente pode utilizar outros óleos que só podem ser utilizados realmente diluídos, né? Então, por isso a importância da diluição. E quando a gente dilui, ele não perde a eficácia, não, pelo contrário, ele faz com que fique mais, que seja melhor absorvido, né? Então, os óleos essenciais são concentrados e potentes e devem ser diluídos para serem seguros e eficazes. A diluição também permite que você use menos óleo essencial e pode ser mais econômico no longo prazo. Além disso, diluir os óleos essenciais em um óleo vegetal ajuda a espalhar o óleo essencial por uma área maior do corpo, o que pode ser mais conveniente do que aplicar o óleo essencial diretamente, tá? Então, a gente faz essa diluição no óleo carreador, né? Por que carreador? Porque ele carrega os princípios ativos dos óleos essenciais para dentro do organismo, né? Como a gente viu no começo, ele é uma substância hidrofóbica, ele só se dilui em óleos graxos, né? Então, ele ajuda, né? Ele é o veículo que leva os princípios ativos para a nossa corrente sanguínea, para o nosso organismo. Ele deve ser um óleo vegetal puro para que preserve a química do óleo essencial e não reduza a sua eficácia. Né? Nossa empresa, a gente utiliza o óleo essencial de óleo de coco, na verdade, óleo vegetal nosso óleo de coco fracionado, né, que passa por uma diluição, ele é diferente desses óleos de coco que a gente compra no mercado, né? Então ele é mais fino e pode ser utilizada em todas as partes do corpo, né? Ele é um óleo assim que abrange todas as áreas que a gente pode utilizar. Mas existem outros óleos vegetais que a gente também pode estar fazendo uso, como o óleo essencial de o óleo vegetal de semente de uva, o óleo de amêndoas, o óleo de abacate, o óleo de macadâmia, mas sempre a gente observar essa procedência e, por segurança, a gente utiliza o nosso óleo de coco fracionado, que a gente sabe da qualidade do nosso produto, né? E vou falar aqui um pouquinho sobre notas aromáticas, tá? Por que essas notas aromáticas? Para a gente fazer um blend, né, essa misturinha de óleos de forma harmônica. Então, dependendo da característica do óleo, eles têm notas que, através dessas notas, a gente consegue fazer um blend mais harmônico, né? Então, os aromas recebem nome de notas e suas misturas são chamadas de acordes ou harmonia de uma fragrância. As notas são separadas em nota de saída, corpo e fundo. Existem notas aromáticas que ajudam na construção do blend. A nota de cabeça, de saída, de topo, são aqueles óleos que são mais voláteis, né? Por exemplo, os óleos essenciais, os óleos cítricos, né? Eles são óleos que evaporam mais rapidamente, são óleos mais leves, né? A nota de corpo ou meio, que geralmente são os óleos florais, né? Que eles não são tão voláteis, não evaporam tão rápido como os óleos cítricos, e as notas de base, de fundo, que geralmente são os óleos que são de madeira,
tá? Que são de raízes, né? Tipo o vetiver, né? Que até a indústria farmacêutica, a indústria de perfumaria, né? Utiliza, né? Em vários perfumes pela fixação que ele traz, né? Para o perfume, como o patchouli também. Então, eles são notas de base. Então, isso é interessante a gente entender, saber, para quando a gente construir o nosso blend, né? Como eu falei, a gente entender, pensar esse blend, né? Não só pegar receitas prontas, para que ele seja um blend mais eficaz. Então, é interessante a gente entender um pouco sobre notas aromáticas também, tá? E para a gente fazer essa construção do blend, a gente é importante a gente entender a classificação dos óleos essenciais. Se a gente começa a dominar essa classificação, facilita na hora da produção desse blend. Então, aqui, ó, entender a classificação das plantas ajuda você a conhecer os óleos categoricamente. Isso proporciona um conhecimento mais amplo dos atributos e características gerais, melhorando a sua capacidade de identificar os óleos que melhor servem em circunstâncias específicas. Os óleos essenciais se dividem em 8 categorias, classificadas de acordo com a parte da planta da qual o óleo é extraído. Cada categoria possui benefícios próprios ligados à parte emocional e mental do nosso corpo. Agora a gente vai conhecer cada categoria, né? E cada categoria tem características semelhantes, né? E é muito interessante como as plantas, de acordo com a parte da planta que é extraído o óleo essencial, ele traz um benefício diferente de saúde, né? Emocional. Então é muito legal a gente entender isso, e isso a gente entendendo, a gente constrói um blend, personaliza um blend de forma mais aprofundada também para a gente utilizar e para a gente oferecer para as pessoas, né? Então, os óleos essenciais cítricos, eles têm propriedade de revigorar e desintoxicar, assim, no geral, né? Estamos falando assim de forma bem mais ampla, né? Árvores cítricas cultivam frutas suculentas com casca, polpa em climas quentes. Os óleos são prensados a frio ou destilados a vapor da casca. Né? Então, quais são os óleos cítricos? Né? A bergamota, o grapefruit, o wild orange, o lemon, o lime, a tangerina, né? Então, eles são aqueles óleos que a gente fala que eles trazem otimismo, que eles alegram, melhoram o humor, diminuem a ansiedade. Eles são ricos em limoneno, que é aquela substância que é uma substância de limpeza do corpo, do organismo, ele é um limpador do organismo. Eles também têm alguns que são ricos em linalol, como a bergamota, né? O linalol é aquela substância que também tem no óleo essencial de lavanda, que promove o sono reparador, que acalma, diminui a ansiedade, né? Então, às vezes as pessoas não se adequam no aroma da lavanda, a gente pode estar substituindo por um óleo cítrico, tá? Que eles também ajudam a relaxar, ajudam no sono. Não é à toa que, por exemplo, no kit que vem o, o difusor pental, vem o óleo essencial de lavanda e o wild orange, né? Então, esses dois, eles são excelentes para promover um sono reparador, para acalmar, relaxar, tá? Então, os óleos cítricos, eles são estimulantes, revigorantes, antissépticos, né? A gente sabe o óleo essencial de limão, que a gente pode fazer até limpeza de superfícies, são calmantes, antimicrobiano, energizante e antioxidante, tá? Então, quando você começar a querer desenvolver, né? Então, dependendo da necessidade, né, da prioridade de saúde, você pode vir. O que a pessoa está precisando? O que eu estou precisando? Quero me acalmar, quero diminuir a ansiedade. Então, os óleos cítricos, você pode estar incluindo um óleo cítrico no seu blend, tá? Vamos lá para os óleos essenciais florais, tá? Eles acalmam e harmonizam.
né? Os florais, eles são retirados das flores, né? São destilados das pétalas ou partes aéreas das plantas, né? Exemplo de óleos essenciais florais, né? Que tem essa característica de acalmar, harmonizar. O Clary Sage, ele é excelente também para o sono, para dormir, tá? Utilizando junto com a lavanda, eu uso muito. Ele antigamente, esse nome, né, Clary Sage, eles eram utilizados antigamente por pessoas para desenvolver clarividência. Então, ele é um óleo muito, muito legal, assim, para sono, para dormir, para você ter um sono, para até sonhar, ele é maravilhoso. O gerânio, o helichrysum, lavanda, neroli, o óleo essencial de rosa, o yarrow, o ylang-ylang, tá? Eles têm propriedades também anti-inflamatório, antiespasmódico, relaxante, anti-histamínicos, né? O óleo essencial de lavanda, ele é um óleo excelente, né, para questões respiratórias também, rinite alérgica, analgésico, regenerativo e antiviral, tá? Os óleos essenciais extraídos de especiarias. Os óleos extraídos de especiarias, eles têm propriedades semelhantes de reconfortar e proteger, né? Óleos, proteção para proteger a imunidade, né? Ele estimula a imunidade, né? Especiarias são plantas aromáticas e saborosas. O óleo é destilado da casca, raízes, sementes e brotos da planta. Exemplos de óleos de especiarias, né? A pimenta preta, o cardamomo, a cássia, cinnamon, o cravo, o coriander, fennel e o gengibre, tá? E esses óleos, eles promovem aquecimento, eles são estimulantes, digestivos, imunoestimulante, afrodisíaco, né? Que esse calor que ele traz para o corpo, ele também estimula, né? A libido. Eles são antieméticos, anti-infecciosos, antiparasitários, né? Então, você quer fazer um blend, fazer um tratamento até para desparasitar, é, estimular a imunidade, esses óleos são incríveis para você também incluir no seu. Tanto que o nosso On Guard, ele é um óleo de especiarias, né? O nosso óleo para imunidade. Então, ele é rico de especiarias por conta desse aquecimento. Então, você pode também estar desenvolvendo seus blends com esses óleos para essas questões. Os óleos essenciais de ervas, né? As ervas são plantas com flores e sementes que não possuem tecido lenhoso no caule. Os óleos são destilados da parte verde da planta de baixo de crescimento. Então, os óleos essenciais, o basil, né, que é o manjericão, o blutense, cilantro, a manjerona, melissa, o orégano, patchouli, peppermint e o tomilho, né? Então, esses óleos de ervas, têm características estimulantes, desintoxicantes, antivirais, antifúngico, carminativo e antibacteriano, tá? Você pode, dependendo do que você está buscando, da sua necessidade, você pode buscar os óleos de ervas para estas questões, tá bom? E vamos para os óleos de raízes, né? É muito legal a gente perceber essa ligação dos óleos da natureza, né? Que eles trazem essa energia, né? Da planta, da árvore. Como eles trazem essa energia para a gente, né? Os óleos de raízes, eles centralizam e acalmam, né? Porque a raiz, ele tá ali, ele finca a planta na terra, a árvore na terra, né? A planta, então ele também faz isso com a gente, ele traz essa energia de centrar, de aterrar, né? Então, a pessoa que quer produzir um blend para acalmar, tanto que eles são óleos que são recomendados para pessoas que têm hiperatividade, né? Crianças com espectro autismo,
pessoas que precisam centrar, pessoas que estão muito dispersas. Os óleos essenciais de raízes, eles são excelentes, tá? Raízes são as fibras vegetais que fixam o solo e recebem a água e a nutrição para a planta. Os óleos são destilados das raízes, exemplo, o nardo e o vetiver. Então, eles são imunoestimulantes também, calmante, nervino, traz aterramento, ele é neurotônico, eles são excelentes também para questões sistema nervoso, sedativo, restaurador e neuroprotetor. Então, são poderosos os óleos essenciais de raízes, vetiver é incrível, tá? Temos os óleos também de madeira, né? Os óleos essenciais de madeira, eles trazem também aterramento e renovação. As lenhosas normalmente crescem alto no solo e são caracterizadas por um único tronco. Os óleos são destilados das folhas, galhos, ramos, agulhas, bagas, casca e madeira. Né? Exemplo, a arbovita, o cedro, o cipreste, né, o óleo da renovação, da transformação, Douglas fir, eucalipto, juniper berry, o petitgreen e o sandalwood, né? Então eles são anticatarrais, regenerativo, relaxante, promove o aterramento também, analgésico e são adstringentes também, tá? Os óleos essenciais de madeira. As resinas, né, os óleos essenciais retirados de resinas, eles restauram e fortalecem, tá? Que é nesse daqui que está os nossos maravilhosos óleos essenciais de copaíba, frankincense, mirra e breu branco. São óleos poderosos, né? As resinas são substâncias pegajosas natural que vêm de certas árvores e são insolúveis em água. Os óleos são destilados a partir das resinas endurecidas. Eles são anti-inflamatórios, citofílico. O que é o citofílico? Eles promovem a saúde das células, né? Por isso que eles é, são melhoram, né, a questão de imutação, saúde das células, fazem apoptose da célula, né? Eles ajudam o nosso corpo a eliminar células doentes e preservar células sadias. Eles são analgésicos, restaurativos, antidepressivos, imunoestimulante e antimutagênico, tá? Então, os óleos essenciais de copaíba, frankincense, mirra e breu branco. Então, se você busca essas questões, você recorrer a óleos essenciais de resinas é, é muito positivo, tá? E os óleos essenciais de folhas, tá? Os óleos retirados de folhas, eles são revigorantes e calmantes, né? As folhas, gente, ele é o sistema respiratório das plantas, né? E ele traz também esse benefício por um sistema respiratório também. Como é interessante como acontece, né, na planta e traz esse benefício quando a gente tem acesso a essas substâncias químicas, né? As folhas são um prolongamento do caule da planta que produz nutrientes vegetais pela fotossíntese, né, que é o processo, né, de trocas gasosas das plantas. Os óleos são destilados a vapor das folhas, que são, olha, melaleuca, excelente para a questão respiratória, peppermint. Então, se você quer fazer um blend para questões respiratórias, busquem óleos essenciais extraídos das folhas, tá? O eucalipto, o alecrim, o entergreen, tá? Olha, todos esses óleos aqui a melaleuca tem no brief, o peppermint tem no brief, o eucalipto tem no brief, o rosemary tem no brief, né? Então, assim, a doTERRA faz de forma muito inteligente os blends super conectada com a categoria dos óleos essenciais. Se você buscar os óleos essenciais, os blends para estudar, junto com essa categorização aqui que eu estou trazendo para vocês, a gente consegue entender melhor essa fórmula e a gente também produzir blends poderosos
para a nossa casa, para os nossos amigos, nos nossos eventos, tá? Então, os óleos de folhas são anti-inflamatórios, antisséptico, revigorante, né? Anti-inflamatório, eu coloquei de novo aqui, são inseticidas, analgésico e antimicrobianos, tá? Então, o que que são os blends? Eles são misturas harmônicas de mais de um óleo essencial. Com a sinergia, obtém-se um novo aroma. Há diversos óleos essenciais e com inúmeras possibilidades de combinação. Além disso, a interação potencializa os princípios ativos e permite um tratamento mais preciso e adequado, tá? Aqui tem uma tabelinha de diluição, tá? Que é um guia, mas assim, gente, existe um parâmetro que é interessante a gente entender, principalmente quando a gente vai fazer blends para pessoas mais sensíveis, bebês, crianças, mas a aromaterapia, os óleos essenciais, eles não são, não é uma ciência exata, é muito intuitivo também. Então, quando você começa a se conhecer, né, ter esse autoconhecimento da sua família, dos seus filhos, de você entender como funciona melhor, né? Então é importante a gente ter uma base, né? Mas não é uma ciência exata. A gente vai sentindo, vai entendendo, vai se conhecendo e a gente pode fazer, né, a nossa diluição, tá? Aqui eu coloquei algumas receitas de blends, porque esse material aqui, gente, eu vou compartilhar no grupo depois para vocês terem esse material, né, com todas as informações. E tem algumas receitinhas aqui prontas que você pode, né, utilizar, né, para cólica, ansiedade, apoio digestivo, dor de ouvido, enfim. Tem aqui algumas receitinhas, tá? Com alguns óleos essenciais que vocês podem estar produzindo. E obrigada, gente. É uma introdução de da gente começar a entender, a pensar melhor como a gente desenvolver esses blends, mas assim, a gente pode se aprofundar mais. Eu peguei assim, eu fiz um resumo desse assunto que eu tenho, né, desse curso também que eu apresento, né, que eu faço, né, presencial também, que a gente pode até fazer uma segunda parte e depois a gente conversar melhor sobre, sobre os olhos. Deixa eu voltar aqui. E é isso, gente. Espero que eu possa ter contribuído, né, com o conhecimento de vocês também, tá? E até a próxima.